Neste vídeo, vamos falar sobre a arquitetura MVC, ou Model View Controller. Essa arquitetura representa uma forma de organizar o código da aplicação e é muito comum em ferramentas que te auxiliam a programar para a web. Porém, deve ficar claro que não é uma arquitetura exclusiva para a web. Aplicações de outras naturezas, como desktop ou mobile, também se beneficiam de arquitetura MVC. Mas falando um pouquinho mais de web, eu gostaria de rever rapidamente algumas das principais tecnologias de desenvolvimento web. Nós podemos separar elas em tecnologias de cliente, de rede e de servidor. Também é comum chamarmos as tecnologias de cliente de front-end e as de servidor de back-end, que é o foco dessa aula. As tecnologias de front-end são aquelas que rodam no navegador de internet. As principais vocês já estudaram na aula passada, e são HTML, CSS e JavaScript. Para desenvolver front-ends mais robustos, também é comum utilizar jQuery, Angular ou Bootstrap. Existem diversas ferramentas para front-end, essas são apenas algumas amostras. As tecnologias de rede não são estudadas neste curso e não são muito usadas por programadores de uma forma geral. Elas são usadas mais por programadores que atuam em áreas específicas e possuem necessidades de otimizar a comunicação pela rede de suas aplicações. Um exemplo seria um programador de aplicativos de troca de mensagem, como o WhatsApp. Certamente os desenvolvedores de lá se preocupam com tecnologias de rede. Por fim, as tecnologias de back-end são aquelas que rodam no servidor. Esse servidor normalmente pertence ao dono da aplicação. Quando usamos Ruby, é muito comum que a tecnologia de back-end seja Rails. É comum também em termos bancos de dados SQL, sistemas de cache, servidores web, que seria, por exemplo, um Apache ou Nginx, que são bem comuns, e por aí vai. No curso, mais especificamente nesta aula, nós vamos discutir como programar o back-end de uma aplicação usando alguma ferramenta MVC, e no caso nós escolhemos Rails. Além do Rails, diversos outros frameworks MVC existem em outras linguagens de programação populares. Temos o .NET MVC, que é para C#, o Django, que é para Python, Node.js para JavaScript, o Zend, que é para PHP, o Spring e o Struts, que são para Java. Enfim, existem muitos frameworks MVC, e a maioria dos frameworks web atuais são baseados em MVC. A arquitetura MVC não é baseada em camadas, mas sim em responsabilidades. Ou seja, a ideia é organizar os códigos de acordo com suas responsabilidades no contexto da aplicação. Antigamente, era comum um modelo de arquitetura chamado de 3 camadas. O código era organizado em uma camada de apresentação, uma camada de negócio e uma camada de dados. A menos que você trabalhe com um sistema legado, desenvolvido há cerca de 10 anos ou mais, eu acho que é improvável você se deparar com esse tipo de arquitetura no seu trabalho. Hoje, também existe uma arquitetura chamada de serverless, ou sem servidor, que pode vir a ser um novo estado da arte em organizar códigos nos próximos anos. Muitas startups já estão adotando essa arquitetura, mas eu posso te garantir que MVC ainda é muito mais popular e provável de se encontrar no mercado de trabalho. Vamos começar finalmente a falar de MVC. Pense no fluxo de uma aplicação. Por exemplo, pense num site na internet. O usuário solicita uma página ou um recurso dessa aplicação. A aplicação, então, faz diversos processamentos internos, utilizando recursos como banco de dados ou sistema de arquivos para preparar uma resposta. E em seguida, essa resposta é retornada para o usuário. Nós podemos organizar esta aplicação da seguinte forma usando o MVC. Quando o usuário faz uma solicitação, essa solicitação chega em um controller. O controller analisa o que foi solicitado e acessa um ou mais models que vão realizar alguns processamentos e eventualmente acessar recursos como banco de dados ou sistema de arquivos, ou talvez rodar algum algoritmo ou algum relatório, enfim. Quando finalizar o processamento, o model vai retornar para o controller o resultado desse processamento. O controller, então, vai decidir como apresentar esse resultado para o usuário. Se o processamento foi ok ou se houve algum erro, o controlador pode decidir apresentar de um jeito ou de outro. Cada tipo de apresentação
é chamado de view e ela é usada para construir uma resposta para o usuário. Essa é a visão de como a arquitetura MVC atua para responder uma solicitação. Para deixar mais claro, eu gosto muito de fazer uma analogia com um restaurante. Quando um cliente entra no restaurante e senta em uma mesa, ele chama um garçom para fazer o seu pedido. O garçom é como um controller. Ele anota o pedido do cliente e envia para a cozinha, onde um ou mais cozinheiros vão preparar aquele pedido. Esses cozinheiros seriam os models. E quando o pedido fica pronto, o garçom leva o prato até a mesa. O prato pronto seria como a view. Essa é uma analogia que eu gosto e eu acho que deixa bem claro o que cada componente faz no contexto da arquitetura MVC. Vamos rever brevemente as responsabilidades de cada componente. O model processa dados e, para isso, pode precisar acessar aplicações externas, rodar algoritmos, gerar relatórios ou o que for necessário. A view formata o resultado da solicitação para o usuário. No caso de uma aplicação web, normalmente a view é a responsável por gerar o HTML que vai ser renderizado pelo navegador de internet. E por fim, o controller ele é responsável por receber uma solicitação do usuário, escolher quais models vão ajudar a processar essa solicitação e, com o processamento finalizado, decidir qual view será usada para formatar a resposta para o usuário. Agora, com esta aula, ficou claro o que é a arquitetura MVC. Nos próximos vídeos, vamos poder ver como programar back-end de aplicações usando Rails.